Olá, você chegou ao canal Encarando o Sobrenatural e aqui quem vos fala é o Davi. Seja muito bem-vindo. Hoje, vendo essa matéria aqui, eu lembrei do que dizia meu pai, que no Brasil a gente não pode nem morrer. De fato, isso é uma verdade, meus irmãos. Até para morrer você paga bastante imposto, né? A verdade é essa, a família gasta uma nota, já tem uma lei aí, inclusive, para meio que você pagar o aluguel do cemitério, né? Para você continuar enterrado lá. São coisas assim surreais que acontecem no Brasil. E não bastasse tudo isso, né, a parte do Estado, ainda vem também as pessoas perdendo a sua humanidade. A cantora Marília Mendonça, né, acabou falecendo em um acidente trágico, né, um avião dela caiu. Nós falamos do caso aqui, toda a espiritualidade que envolvia. Ela, que era uma menina evangélica, cristã, que cantava na igreja, de repente parou, né, e resolveu seguir a carreira solo, vestindo umas roupas que para ela, né, que conhecia o evangelho, eram um pouco estranhas, né? Alguns símbolos também nós mostramos no nosso vídeo. Mas enfim, né, o que está acontecendo agora, meus irmãos, é uma falta de respeito pela vida, porque até as imagens da necrópsia do corpo tem alguém querendo faturar com isso. Provavelmente faturou, porque a verdade é que a grande mídia paga por essas coisas. E depois aí soltam, vazou, sabe? Que é para dar manchete de novo. Olha só aqui a matéria, diz o seguinte, ó. Fotos de necrópsia de Marília Mendonça. Advogado explica por que vazamento é crime. Quer dizer, o cara ia ter que explicar, porque isso é um absurdo. Tem que ter pena dura para isso aqui, né? Na época dos Mamonas mesmo, foi uma verdadeira carnificina. Tinha vídeos, né, inteiros mostrando os detalhes ali dos corpos. Coisa terrível, que choca inclusive os fãs. A mesma coisa aconteceu com aquele outro cantor que eu esqueci agora o nome do danado, mas o carro dele, né, estourou o jogo de roda, também teve um acidente fatal e as imagens, os caras mostraram tudo, é uma coisa terrível, né? E agora acontece a mesma coisa, apesar de todas as regras que as mídias hoje têm, né, as plataformas têm. No início desta semana vazaram fotos da necrópsia, exame realizado em cadáveres para determinar a causa do óbito da cantora Marília Mendonça, que morreu em 5 de novembro de 2021 em um acidente aéreo em Minas Gerais. As imagens fortes viralizaram nas redes. A Polícia Civil de Minas iniciou uma investigação para apurar o fato. A assessoria da cantora foi responsável por tornar público o crime de vazamento das fotos. Estamos todos chocados de imaginar a possibilidade de algo dessa natureza existir e de pessoas capazes de divulgar este tipo de conteúdo. Além disso, Kist conta que a família da cantora pode solicitar um pedido de indenização pela divulgação das fotos, em decorrência de possíveis danos causados pela exposição desse conteúdo. A assessoria da sertaneja explicou que Ruth Dias, mãe de Marília, preferiu não se manifestar sobre o fato, contudo pediu respeito. Tenham respeito e empatia e que entendam que há uma família que sofre toda vez que situações assim ocorrem, disse Ruth em texto divulgado pelos assessores, né? Que encerra, todo mundo sabe que é crime fazer uma coisa dessa, né, meus irmãos? Além de ser um desrespeito com a pessoa que se foi, né, como ser humano, ainda vem também a questão dos que estão vivos ainda, porque isso choca os próprios fãs, né? O pessoal que admirava, que gostava, que curtia. Tem gente que vocês sabem, quanto mais famosa é a pessoa, mais gente que idolatra tem, né? Então tem pessoas que viajam de um estado para o outro para acompanhar os shows, pelo menos os principais, além daqueles outros que se vestem igualzinho para parecer com a pessoa, enfim, né? Tem todo esse lado aí e você de repente solta umas imagens dessa unicamente para faturar um pouquinho, e isso é uma mixaria, né? É dinheiro para... foi muito dinheiro. Não, isso é um trocado que a mídia mesmo dá, porque isso é assim que acontece, família. Não imagine que a pessoa solta isso porque quer, né? As próprias redes sociais hoje não monetizam esse tipo de conteúdo forte assim, você sabe disso já. Então, o que rola é como antigamente, sempre foi desse jeito, né? Você vê, por exemplo, um artista às vezes está doente, aí ele está ali internado e logo a mídia começa a vazar. Não, vazou informação aqui que o cara está com isso e aquilo, às vezes até mentira, né? Mas geralmente é por conta disso, eles pagam ali os membros do hospital, um enfermeiro, até alguém da limpeza, seja quem for, que possa dar alguma informação e eles pagam, né? Existe isso aí. E até um filme, né, que mostrava um pouco desse assédio, que era chamado Paparazzi, muito bom filme, é com aquele cara que fez Velozes e Furiosos 2, né, que ele é o vilão, e nesse filme ele mostra as consequências, né, dessa perseguição da mídia, né? Então no Brasil é duas vezes complicado, você sofre quando é pobre, né? Você sofre quando é rico, você sofre quando é famoso, não tem jeito, aqui meu irmão,
é um verdadeiro inferninho, graças, né, a essas pessoas que estão aí no poder e no comando. E é muito triste, meus irmãos, a gente saber que a culpa é da própria população, né? Porque se as pessoas não fossem atrás, se as pessoas, ao invés de dar uma curtida, de seguir o cara que posta uma coisa dessa, né, a página que posta uma coisa dessa, a pessoa denunciasse, eu garanto pra vocês que ninguém nunca mais postaria esse tipo de coisa. Mas aí fica, não, a justiça tem que resolver, a justiça tem que ir atrás, querendo ou não, você acaba dando mais holofote pra isso aqui. Esse é o tipo de assunto, meu irmão, que tinha que se resolver rápido, entende? A própria população poderia fazer isso ignorando o assunto e denunciando. E aí a justiça faria sua parte, multando, né, pesadamente, multa pesada em quem faz isso, né, que não respeita nem a pessoa falecida e muito menos aqueles que permanecem vivos e que, quando você vê quem tem um parente, né, quem perdeu um parente numa situação dessa, sabe do que é que eu estou falando, porque o famoso ainda, né, a família tem recurso para ir atrás. E as pessoas que falecem em acidentes de moto, carro pela estrada, que o pessoal filma, posta, né, e fica por isso mesmo. Tem os blogs regionais, né, as páginas regionais da mídia, meus irmãos, que é uma verdadeira carnificina. Aqui na minha cidade mesmo tem. Os caras mostram na cara dura, né, e a família não tem recurso, geralmente pessoas pobres. Quando eles veem que a pessoa tem uma condição, eles evitam mais. Aí dão aquela desfocada de Photoshop em cima da imagem, né? E vocês são testemunhas disso. Tenho certeza que a maioria de vocês já viu algo desse tipo. Já quando eles veem que a pessoa é bem humilde, aí eles mostram a cara. Se for de bala, mostra o buraco da bala. Mostra tudo, tudo. É uma carnificina. Quer dizer, esse tipo de coisa tem que ser coibido mesmo, meus irmãos. Tem que ir pra cima mesmo, porque você fala do crime. Pra que então você precisa mostrar os danos que o corpo sofreu? Não tem pra que isso. As pessoas são capazes de entender o que é que aconteceu. Não precisa a pessoa mostrar literalmente o corpo. Eu lembro até de um inscrito, né, que ficou aborrecido comigo, que ele tinha aberto um canal e aí ele veio me reclamar de ter tomado um strike aqui no YouTube. Ele disse: olha, Davi, um absurdo, eles estão censurando a informação. E de fato, né, você sabe que é difícil hoje em dia falar de certos assuntos. Mas o cara falava da interrupção de gravidez, e aí ele mostrava o feto todinho lá, sujo, aquela coisa. A imagem do vídeo do cara era só aquilo. Eu não conseguia assistir o vídeo do cara todo. Eu digo: irmão, tudo que você está falando aí não precisava dessas imagens tão fortes. É óbvio que é preciso tirar. Então você está concordando com a censura. Não é concordando com censura, é porque tem coisa que realmente é desnecessário. Então é uma perda de noção do sentido das coisas, meus irmãos, que hoje está mais do que nunca. E tudo isso, meus irmãos, tem só um objetivo. É um objetivo que está sendo concluído com várias etapas ao longo de décadas, que é acabar com a espiritualidade das pessoas. As pessoas não acreditam mais, né? Porque se acreditassem, elas não fariam uma coisa dessa. Temeriam primeiramente a Deus antes de fazer uma coisa dessa. Se colocaria no lugar. O cristianismo se trata disso, né? Você amar o próximo como a ti mesmo. Você faria uma coisa dessa? Você exibiria seu próprio corpo? Não, né? Ninguém queria uma coisa dessa. Então, por que você faz com o outro? Aí você vê, é absurdo demais, família. Eu tava vendo aqui mesmo umas músicas, né, aqui da região mesmo, e a letra da música era: essa noite vai ser só cabaré, alguma coisa assim, né? Essa noite vai ser cabaré. Vocês devem saber que música é essa. E aí, o primeiro comentário destacado no clipe, que tem mais de 130 milhões de acesso, é uma pessoa falando em Deus. Não, que Jesus abençoe quem estiver lendo esse comentário, não sei o que. Quer dizer, o cara tá falando ali, com perdão da palavra, de putaria, né? E tá colocando Deus no meio. Não, porque Deus não vai se importar com isso. Claro que ele se importa. Ele não nos fez para ser meros pedaços de carne e nos tratarmos assim. É a doutrina, meu irmão, de Aleister Crowley, introduzida no cristianismo. Fazeres o que tu queres há de estar na lei. Ou seja, faz o que tu quer, Deus há de concordar. Isso não existe. Esse é o caminho da perdição. Tem pessoas que não entenderam a passagem, que o caminho da salvação ele é estreito, ele é curto. Não quer dizer que de fato quando você morrer vai ter um caminho lá para você escolher. Isso é a vida que nós traçamos. A vida que você segue o seu próprio coração é aquele caminho largo, onde você pode fazer tudo do jeito que você quiser, não tem regra. Já o outro é cheio de restrições, são os espinhos. Mas o cara acha: não, quando eu morrer eu já sei. Aparecer lá 2 caminhos, eu vou pelo mais difícil. Não é assim, meu irmão.
Então, essa forma de pensar de hoje, essa modernidade, estava vendo aqui mesmo, depois se vocês quiserem eu faço um vídeo. A nova diretora da NASA, né, pela primeira vez colocaram uma mulher, e ela não usou a Bíblia para fazer o juramento. Quer dizer, agora é escancarado o que a gente já sabia. A NASA, né, ela tem outro objetivo, eu não vou nem falar aqui, porque para falar agora dessas instituições você tem que evitar o nome, certo? Tem que evitar o nome, porque senão você está tirando credibilidade. Hoje essa organização só tem ainda alguma credibilidade na cabeça do gado, né? Quem não está desperto. Na nossa, o que eles falam é tão importante como o que é falado em Digimon, né? Ou Pokémon. Não tem relevância. Mas para o gado isso ainda pesa. Mas esse gado está tão dormente que não percebe o que esse simples gesto de fazer o juramento com outro livro, em vez da Bíblia, o que de fato ele representa. É um verdadeiro combate ao cristianismo e principalmente aos pontos de vista cristãos daquelas pessoas que chamamos de verdadeiros cristãos, que tentam colocar as suas escolhas, o seu dia a dia, a sua própria vida, né, baseada nos ensinamentos do próprio Cristo. Eles não querem esse tipo de gente. Você pode ser como esses que eu citei, né? Ir lá ver um clipe de putaria e colocar que o Senhor esteja com todos vocês ali no meio daquilo. Ao invés de chamar as pessoas para o caminho de Deus, não, você entra lá e quer levar Deus para aquilo. Quer dizer, é um absurdo, né, família? Enfim, deixa a tua opinião, o que é que você acha aí, né? Fica aqui as nossas condolências à família da Marília, né, a todos os fãs, mas ela pelo menos ainda tem pessoas aí com dinheiro para lutar pelos seus direitos, né? E eu fico com pena mesmo é dos pobres, né? Daqueles que todos os dias perdem pessoas, né? Nós perdemos pessoas nas estradas, em roubos, em assaltos, em tudo de ruim que acontece no país, e a mídia vai lá com a câmera, filma tudo, coloca lá e você que se vire na justiça, porque você não vai ganhar. O pequeno não ganha do grande nunca. É triste, né? Até porque quanto menor a cidade, mais conchavos tem. É o jornalista que é casado com a juíza que é a amiga do promotor, e assim vai aquela coisa que fica uma verdadeira panelinha que a gente chama aqui de coronelismo. Terrível, família, a situação. Enfim, fiquem com Deus, um abraço, deixa aí teu comentário, as tuas experiências sobre isso também, é interessante, principalmente sobre quem postou essas fotos. O que você acha que a pessoa merecia de punição, tá certo? Você acha que era uma cadeia, que é indenização? Deixa aí, tá certo, meus irmãos? Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!